Mateus, capítulo 20, versículos do 25 ao 28. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa leitura aqui reprova todos esses cristãos, pastores e ovelhas, porque esses pastores, eles não servem. Esses pastores, eles recebem dízimos e oferta. Eu não sei quando foi que eles colocaram dízimos e oferta. Isso já faz tempo, mas eu não sei quando foi. Aí com esses dízimos e as ofertas que não existem na nova aliança, eles pegam esses dízimos e ofertas e constroem igrejas. Aí fica pregando que para as ovelhas se salvar tem que ter igreja, tem que ter pastor. Aí automaticamente esses falsos pastores ficam no controle das ovelhas, ficam governando. Nem se salvam eles e nem as ovelhas. As ovelhas, porque gostam das pregações carnais dos obreiros, aí vão para a igreja ouvir e ainda fica sustentando com dízimos e as ofertas. Porém, nenhum obreiro desse aí e nenhuma ovelha dessas daí tem um exemplo para um justo imitar. Porque servir os pastores não serve, porque esses pastores eles recebem salário e tem deles que recebem até salários altos. Então não tem um exemplo para que um justo imite. Porque o Messias, ele pregava de graça. O apóstolo Paulo, ele trabalhava fazendo tenda. E esses falsos pastores, eles chegam na igreja, já está tudo arrumado, a cadeira já pronta, somente para ele chegar, esses obreiros filhos de Satanás, somente para ele chegar, se assentar ali, e depois fazer a sua pregação carnal, que não repreende nenhuma ovelha. Essas ovelhas são mundanas, carnal. Ovelhas que estão lá nas igrejas porque buscaram casamento, e aquelas que não são casadas estão buscando casar. Outras buscaram milagres e outras estão buscando, ou seja, estão buscando coisas para a carne. E nessa trajetória automaticamente escandalizaram as Escrituras, porque eles vão deixando rastro de escândalo, escândalo sexual, por exemplo, escândalo sexual. O filho de Satanás, o líder da Assembleia do Diabo, Ailton José Alves, eu cito esse, mas não é só ele não. Todos os pastores são filhos de Satanás, recebendo dízimos e oferta que não tem na Nova Aliança. Eu estou citando ele porque eu fiz parte, né? Pelo tempo que eu frequentei, que eu fiquei lá junto, mas a partir de 1 ano e 8 meses a 2 anos, eu percebi que
todas as igrejas eram falsas, não obedeciam às escrituras, pastores e ovelhas. No final do ano de 2015, eu saí da igreja, Assembleia do Diabo, já saí sabendo que eu ia ficar sozinho, como ainda hoje, caminho sozinho pela fé. Já saí sabendo que eu não ia frequentar mais igreja, porque eu já tinha percebido que todas as igrejas são falsas, pastores e ovelhas. Então, o filho de Satanás, Ailton José Alves, está sendo acusado pelas mesmas ovelhas dele, tem ovelha dele, né? Porque a ovelha do Criador não é. São ovelhas desses pastores aí, ovelhas do diabo, do Criador mesmo não. São pastores e ovelhas de Satanás. Essas ovelhas são ovelhas desses pastores carnais. Ovelha do Criador não, deixando bem claro. Porque para ser ovelha do Criador tem que imitar o Messias. E imitar o Messias é servir, não é buscar grandeza, não. Não é buscar dominar, não. Ele está explicando aí. É servir. Então, as próprias ovelhas, né, do filho de Satanás, Ailton José Alves, falando aí porque ele está recebendo salário alto. Alto mesmo. Está sendo acusado. Escândalo. Escândalo. Porque isso aí é escândalo. Que a escritura é para ser ensinada gratuitamente, de graça, sem receber nenhum centavo, e ensinar deixando as ovelhas livres, e ensinar a verdade. Dizer às ovelhas, olha, vocês leiam a palavra, vocês sejam santas, vocês caminhem com suas pernas e sejam estrangeiro aqui. Não busque grandeza, não. Não busque luxo, não. Não busque, né, vaidade, não. Procure se acomodar às coisas simples. Então, essas ovelhas mesmas, filhas de Satanás, elas ficam sustentando esses mercenários. Aí, quando vem os escândalos, aí fica essas ovelhas de Satanás querendo dar uma de. E agora fica expondo os escândalos dos pastores. Ficando claro que eles são iguais, porque se fosse servo do Criador, já tinha saído do meio do meio deles, essas igrejas. Mas são tudo cegos, pastores e ovelhas. Aí só quando o escândalo vem à tona, aí que eles ficam assim, querendo dar uma, né? De agora, querem dar uma de ser servo, de ser certo. Mas não são não, que as ovelhas estão defendendo a igreja. Eles estão pregando contra o pastor, mas defendendo a igreja. Igreja de Satanás, que nunca serviu ao Criador. Porque só tem igreja porque eles pedem dízimos e oferta. E dízimos e oferta não tem na nova aliança, já é uma rebelião contra o Criador. Esses pastores que pedem dízimos e oferta, eles negam o Criador, que manda pregar de graça. Tanto em Isaías como em Apocalipse fala que a salvação é de graça. É de graça. E nessa mesma passagem também aqui fica claro que os servos do Criador não devem buscar governar. Não, ou seja, não devem entrar em política para governar, porque já tem os não crentes para governar eles mesmos. Eles mesmos. Os ímpios governam eles mesmos, porque os ímpios já estão nas mãos de Satanás. Satanás é quem governa, através dos governantes aqui, através das pessoas. Esses filhos de Satanás cristãos, eles estão querendo governar. Já entraram na política, estão querendo governar. Rejeitaram o Criador, rejeitaram os conselhos do Criador e estão seguindo seus próprios raciocínios, seus próprios entendimentos. Caminhando para o inferno, para o tormento eterno, porque eles estão querendo governar. Servir ninguém, nem pastor e nem ovelha, ninguém quer servir. Então, como eu li aqui, diz, né,
Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, né? Ou seja, as pessoas não crentes, né? Que os gentios são pessoas que não fazem parte de Israel. Então, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles, ou seja, os ímpios que governam sobre eles mesmos, os que governam, né? Como a Bíblia diz, os grandes. O servo do Criador não é ensinado a ser grande, é o contrário, é a ser pequeno, é a servir. E, entre os irmãos, quem quiser ser grande tem que servir. Diante do Criador, aquele que é grande é aquele que serve. A esses filhos de Satanás, os pastores, eles não estão servindo não, eles são servidos. Quando ele chega na igreja, a igreja já está limpa, porque as ovelhas filhas de Satanás já limparam tudo. Arrumada a cadeirinha já no lugar, só faz chegar e se assentar. Os filhos de Satanás só faz chegar e se assentar. Para quando for na hora, trazer aquele discurso carnal que as ovelhas gostam, porque não cobra a santidade dessas ovelhas. Automaticamente as ovelhas então são sensuais, as mulheres com as pernas descobertas com saia, mostrando as canelas, as pernas, sensual, elas sabem. Safadeza delas, ovelhas safadas, porque a carne é safada, estão seguindo a carne. E esses pastores não são covardes, carnais, não tem coragem de dizer, vá se vestir decentemente, mas isso aí não vai fazer isso aí não, que passa para agradar o Criador, tem que sair fora das igrejas. Se for para repreender, quem primeiro é repreendido é o pastor. Ou seja, só aqui é só uma fala, né? Nem adianta. Que se fosse verdadeiro, não estava lá, não. Onde pintar um servo verdadeiro, que eu não estou vendo nenhum, tem que se desviar dessas igrejas. Só uma fala, né? Que se fosse para reprovar, primeiro reprovava logo o pastor, que é mercenário, já pedindo dinheiro. Segundo, reprovava logo essas mulheres com as pernas descobertas. Que elas sabem que é safadeza que os homens estão desejando, olhando. Que elas estão seguindo a carne, que elas gostam de ser admiradas, de ser olhadas, de ficar no controle. A carne ela é imunda. Ela tanto quer contemplar como quer se mostrar. Como também a carne ela quer governar. Mas quem quiser seguir o Espírito é servir. O Filho do Criador serviu e serviu no ponto de escravo. E lavou os pés. Ali é ponto de escravo. Ponto de servo. A esses obreiros. E obreiros também, as mulheres também, filhas de Satanás também. Chega, já está a igreja lá arrumada, só faz chegar, se assentar ali na cadeira, para depois fazer sua pregação carnal e ainda recebendo dinheiro. Guiando multidão de almas para o inferno, porque essas ovelhas também gostam das pregações carnal. Aí são levadas para o inferno, porque rejeitaram os conselhos do Criador. Em Marcos, falando também a mesma coisa, a mesma leitura, eu vou ler também. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 42 até o 45, diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. Ou melhor, servo não, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esses pastores, eles são falsos. Nem serve e nem dá a vida pelas ovelhas, porque são mercenários. Nenhum pastor desse aí tem um exemplo para um justo imitar.
Não tem. Porque só o fato dele estar recebendo dízimos e ofertas é um mau exemplo. É um mau exemplo. Então, quem quiser se salvar, não se envolva com política, nem sendo candidato e nem apoie ninguém. Apenas justifique seu voto. Para nem apoiar corrupto e nem também ficar confiando em homem, esperando em homem. Apenas justifique seu voto. Esses crentes, eles são carnais, eles estão entrando cada vez mais na política, porque eles não servem ao Criador. Estão seguindo a Satanás.